Oi, gente, boa tarde. Aqui é o canal do professor Leonardo Fernandes. Hoje nós vamos ver as novas atualizações da guerra da Rússia e da Ucrânia. Hoje nós vamos ver que a Rússia tenta a ofensiva terrestre em Kharkiv. Essa notícia foi da Al Jazeera aqui, ó. Tô pegando da Al Jazeera. Ontem, 10 de maio, tá joia? Que é a data para vocês. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Deixa o seu super like, toque esse sino aí e bora lá pro vídeo, vamos lá. Pessoal, a Rússia tenta ofensiva terrestre em Kharkiv, na Ucrânia, outra vez. As forças russas tentaram uma invasão terrestre blindada na região nordeste de Kharkiv, na Ucrânia, com artilharia e bombas aéreas guiadas, disseram as autoridades ucranianas. Na sexta-feira, ontem, o ministro da Defesa da Ucrânia disse que as forças russas tentaram romper as defesas ucranianas perto da cidade de Vovchansk, com veículos blindados. Às 5 horas, essas 2 horas aqui não é para o Brasil, tá joia? Do Brasil é diferente. Atingindo uma área perto da fronteira com ataques aéreos. O ataque foi repelido, mas batalhas de intensidade variável continuaram, disse. Uma importante fonte militar aqui para Al Jazeera, uma importante fonte militar ucraniana, disse para Reuters, que eu estou olhando aqui no jornal da Al Jazeera, disse para Reuters que as forças russas avançaram 0,6 milhas ou 1 quilômetro para dentro da região. Eles pretendiam, disse ele, avançar até 10 quilômetros, ou 6 milhas, para estabelecer uma zona tampão, que o presidente russo, Putin, prometeu criar no início desse ano como uma forma de travar os ataques ucranianos às regiões fronteiriças russas. A Ucrânia já havia dito estar ciente de que a Rússia estava reunindo militares e soldados ao longo da fronteira nordeste. O presidente Zelensky disse que as forças estavam preparadas para o ataque terrestre. Vamos lá. A Ucrânia os encontrou lá com tropas, brigadas e artilharia, disse ele em entrevista coletiva. Então o negócio aqui é o seguinte: a Rússia já estava dando sinal de que ia fazer esse ataque. Uma importante fonte militar disse a Reuters que as forças russas avançaram quilômetros. Eles pretendiam avançar 10, que o Vladimir Putin já tinha dado indicações que iria fazer essa ofensiva. Então a Ucrânia já estava preparada, já tinha colocado soldados na área para tentar impedir. A Rússia pretendia avançar 10 quilômetros, mas avançou 1 quilômetro. A Ucrânia sofreu 1 quilômetro do inimigo adentro do seu território. É uma coisa muito ruim para a Ucrânia, tá joia, gente? Vitaly Ganshev, nome difícil de falar, um oficial instalado pela Rússia na região de Kharkiv, disse no aplicativo Telegram que havia combates em várias partes da linha de contato, inclusive nas áreas de fronteira, e pediu aos moradores que tenham cuidado e não saiam. Saiam dos abrigos sem necessidade urgente, tá joia, gente? O governador de Kharkiv, Ole Syniehubov, nome difícil, né? Disse que as autoridades estavam a evacuar cerca de 3 mil civis de Vovchansk, a menos de 5 km e 3 milhas da fronteira, que tinha sido alvo de fortes bombardeios. A Ucrânia expulsou as tropas russas da maior parte da região de Kharkiv em 2022, que o Putin já tinha atacado essa área em 2022 e a Ucrânia tinha conseguido recuperar essa área. Agora o Putin está atacando outra vez essa região. Aqui nós temos no mapa aqui os avanços, tá joia? Aqui nós temos todas as áreas que foram tomadas pela Rússia e as áreas que estão sendo protegidas aqui. Infelizmente isso está ocorrendo agora. Os receios aumentaram em março sobre as intenções do Kremlin na região de Kharkiv, quando Putin apelou à criação de uma nova zona tampão dentro do território ucraniano, quando lhe perguntaram se considerava necessário tomar Kharkiv, que faz fronteira com Belgorod, uma província russa que tem sido alvo de ataques regulares da Ucrânia. Então, desde então, Kharkiv é particularmente vulnerável devido à sua proximidade com a Rússia.
e tem sido assolado por ataques aéreos que causaram grandes danos à infraestrutura energética da região. Quando o inimigo vai atacar um território, ele tenta destruir toda a infraestrutura do local para o inimigo ficar mais fraco. Primeiro, aeroportos, a energia, para quanto mais o inimigo não ter como reagir, melhor para aquele que está avançando, tá joia? Por isso que eles fazem esses ataques. Desde então, Kharkiv é particularmente vulnerável devido à sua proximidade com a Rússia. E eles, com bombardeios aéreos, eles têm causado danos à infraestrutura energética da região. Como eu já expliquei, acabei de falar, é para o inimigo ficar vulnerável, tá joia? O inimigo, no caso, a Ucrânia da Rússia, né? E a Rússia está tratando os ucranianos como seus inimigos. Ataque da sexta-feira abre uma nova frente, com a Rússia supostamente decidida a explorar uma janela de oportunidade para obter pequenos ganhos táticos, enquanto a Ucrânia permanece desarmada e desfalcada. Essas semanas atrás os Estados Unidos liberou bastante dinheiro para a Ucrânia agora. O que a Rússia fez? Ela começou a atacar infraestruturas de linhas de trem, lugares que poderiam chegar esse material. A Rússia começou a atacar e está aproveitando, enquanto não consegue chegar, segundo a Al Jazeera, que a Ucrânia ainda permanece um pouco desarmada e desfalcada. Então a Rússia está aproveitando essa brecha para ganhar mais terreno em relação à Ucrânia. E que depois, se a Ucrânia conseguir atacar de volta para recuperar esse terreno, a Rússia já encheu de mina terrestre, ela já armou todo esse território para que a Ucrânia avance devagar, entende? Porque mesmo se a Ucrânia for conseguir depois repelir a Rússia daquele lugar, com a Rússia ela já andou 1 quilômetro, nesse 1 quilômetro ela coloca mina, ela coloca defesas que faz a Ucrânia depois a caminhar lentamente no território. O território dela mesmo, né, que foi invadido pela Rússia. As autoridades ucranianas disseram repetidamente que precisam de mais armas fornecidas pelo Ocidente para resistir e, em última análise, fazer recuar as tropas russas. Na quinta-feira, Zelensky disse que o pacote de ajuda militar de 61 bilhões de dólares dos Estados Unidos iria virar a maré. Tomara, porque a Ucrânia está sendo invadida. A Rússia não tem direito de invadir o território de um inimigo. Não tem direito de invadir o território de ninguém, tá joia? Aliás, nenhum país tem esse direito de invadir. Tomara que a Ucrânia consiga realmente ter de volta o seu território. O avanço da sexta-feira em Kharkiv ocorreu no momento em que a Ucrânia começou a receber pacote de ajuda militar dos Estados Unidos, há muito adiado, e pela primeira vez em semanas. Nessa sexta-feira, uma fonte militar ucraniana de alto escalão disse a Reuters que a Ucrânia espera os caças F-16 fabricados nos Estados Unidos, que esses caças sejam entregues entre junho e julho. A Ucrânia quer os caças F-16 porque ela está em muito desvantagem sem você ter uma força aérea operante e com caças de última geração para você tanto se defender quanto fazer ataques aéreos. A força aérea é extremamente eficaz, porque senão você fica muito vulnerável. Se você não tiver uma força aérea operante e modernizada, você fica muito vulnerável sob ataque aéreo do inimigo, tá joia? Por isso que ela está esperando os caças F-16, tá joia? O parlamento da Ucrânia votou na quinta-feira para reprimir os que se esquivam ao recrutamento. Ela está tentando ter mais combatentes, enquanto o país enfrenta uma grave escassez de soldados disponíveis para lutar durante mais 2 anos, dois anos que já se passaram da guerra. O projeto de lei, apoiado pela maioria dos legisladores, mas ainda não sancionado pelo Zelensky, inclui aumento de multas para qualquer pessoa apanhada a tentar evitar a convocação e permite que as autoridades detenham os que esquivam ao recrutamento militar durante até 3 dias. Isso aqui, todo país em guerra, a lei você é obrigado a ajudar a defender o seu país, né? Todo país tem essa lei. Acontece na mesma semana em que um parlamento aprovou um projeto de lei que permite que alguns condenados se alistem no exército e diante de uma nova lei de mobilização que reduz a idade mínima para novos recrutas entrar em vigor.
estão diminuindo a idade dos soldados que podem lutar na Ucrânia e estão aceitando até que condenados, eu acredito que seja condenados, mas que já pagaram sua pena, eu acredito, eu não sei, tá joia? Agora nós vamos ver aqui a notícia da Sky News, tá? As últimas atualizações da guerra na Ucrânia. Sky News relata da cidade sob ataque. Essa moça aqui, ela tá lá na cidade em Kharkovia, Débora Heinz. Então a Sky News, ela relata da cidade sobre ataque, enquanto lutas ferozes acontecem em Kharkiv, tá joia? Os combates continuam em Kharkiv, disse o governador da Ucrânia para a região. Enquanto a Rússia afirma ter assumido o controle de várias aldeias, segue-se a ofensiva surpresa dos militares de Putin na manhã de sexta-feira. Essa notícia é de hoje, 11 de maio, das 2h05, lá do Reino Unido, tá? As forças russas contiveram e não avançaram mais, disse um porta-voz americano. Elas foram contidas, né? A Rússia diz que as suas tropas tomaram 5 aldeias e o governador da região de Kharkiv disse que estão a tentar tomar mais, que a Rússia quer tomar mais aldeias ainda, à medida que os combatentes ferozes continuam. Mas Nazar Volozhin, porta-voz dos militares ucranianos no leste, insiste que as tropas de Moscovo estão contidas nessas aldeias. A Ucrânia está dizendo que as tropas russas ficaram contidas nessas 5 aldeias aqui, que está falando aqui, tá joia? Aí a Ucrânia fala que o inimigo está contido na zona cinzenta e não está mais se expandindo. Isso é em entrevista à televisão ucraniana, segundo a Kyiv Independent. A chamada zona cinzenta refere-se às aldeias de Borshivka, Ohirtiv-Sev. Nomes ucranianos é bem difícil de pronunciar e eu nem sei se eu estou pronunciando certo, bem provável que não. Pilna e Strilesha, todas diretamente na fronteira com a região russa de Belgorod. Pessoal, as autoridades russas disseram que também capturaram outra aldeia, Plentenivka. A Rússia disse que está aumentando o número de aldeias nessa zona que eles chamam aqui de zona cinzenta, e a Ucrânia disse que eles pararam em 5. Como informamos anteriormente, a Sky News está falando, o governador de Kharkiv diz que os combatentes continuam em todas as aldeias que a Rússia já afirmou ter tomado. Está dizendo que os combatentes eles continuam combatendo essas aldeias. Eu não sei até que ponto que ele está conseguindo combater esse avanço russo, mas de qualquer jeito, infelizmente, a Rússia conseguiu invadir mais 1 quilômetro para dentro da Ucrânia, em Kharkiv. Mais de 2.500 evacuados na região de Kharkiv, enquanto os combatentes continuam indo. Mas agora, o governador de Kharkiv afirmou nessa manhã que 2.500 pessoas foram evacuadas na zona de perigo e 1.775 essa manhã, tá joia? Diz que as autoridades regionais continuam a retirar os civis das áreas onde os combates continuam. As pessoas continuam sendo retiradas aqui, moradores sendo evacuados. Foto da Reuters. Coisa triste, né, gente? A pessoa ser evacuada da sua própria casa. Ou, no caso, de dentro do seu próprio país. Coisa muito triste. As senhoras ainda. Olha. Pessoas bem mais velhas. Muito triste. Até agora, o inimigo continua a pressionar o norte, nossa região, norte de Kharkiv. As nossas forças repelindo 9 ataques russos, falou ele na coletiva de imprensa, tá joia? Altos responsáveis ucranianos afirmam repetidamente que não acreditam que a Rússia tenha capacidade para lançar uma operação bem sucedida para capturar a cidade de Kharkiv, onde vive 1,3 milhões de pessoas. Gente, mas só de estar sendo atacada, nossa. Mas os analistas sugeriram que o objetivo final de Putin poderá não ser capturar a cidade inteira, mas sim proteger melhor a fronteira russa e dispersar mais as forças militares da Ucrânia. É que se você lança um ataque
Se você quer tomar essa área de cima aqui, você pode lançar um ataque mais por baixo, tá joia? Você lança um ataque mais por baixo aqui, aí eles deslocam forças militares pra cá, enquanto isso você avança por cima. É isso que ele tá querendo dizer. Eu não sei. Na guerra, a primeira coisa que morre, dizem que é a verdade. Então a gente não sabe o que tá acontecendo, qual que é... A gente não sabe qual que realmente é a ideia do Putin, o que ele quer fazer, tá joia? A nossa editora de segurança da defesa, eu mostrei a foto dela para vocês lá em cima, Deborah Hines, está nos reportando de uma área residencial que acabou de ser atingida por um ataque russo em Volchansk. Isso aqui eu estou falando da Sky News, essa senhora aqui é a Deborah. Ela está perto de um quarteirão em chamas e diz que os moradores locais com quem ela conversou estão com medo de que o fogo se espalhe para outros quarteirões residenciais também. Nossa, muito triste. Olha atrás dessa senhora aqui, ó, como que tá tudo destruído. Gente, muito triste. Pessoal, então essas são as últimas notícias aqui. Nós não sabemos quando essa guerra vai acabar, o que vai acontecer. Essa questão, essa guerra regional, ela pode sim se espalhar. Isso é uma questão muito séria. Espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês gostem de ser informados sobre esse tipo de conteúdo, tá joia? Se você gosta de ser informado sobre esse tipo de conteúdo, deixe seu super like, se inscreva no canal, badale esse sino e até mais.